Qual é o melhor capitão? Como montar o seu meio de campo sem o Lucas Moura? Qual a melhor reserva de luxo? Essas são algumas dúvidas dos cartoleiros para a rodada 1. E nesse vídeo eu vou procurar responder essas dúvidas e outras com base num estudo que eu fiz dos estaduais e passar as melhores dicas por posição para te ajudar a mitar na rodada 1 do Cartola FC 2025. Tudo isso depois da nossa vinheta. Fala, rapaziada cartoleira, beleza? Tamo aí para mais um vídeo. Falta um dia para a estreia do Cartola, a ansiedade já tá a mil. E é bem simples, nesse vídeo eu vou passar as melhores dicas para você para essa primeira rodada, tá? Sem enrolação, vamos atualizar o nosso time. Antes, para quem não me conhece, meu nome é Eduardo, eu sou analista de dados e apaixonado por futebol. Pouco aqui do canal Cartola, mas também futebol e fantasy game aí de modo geral, sem focar na análise dos números, dos dados, tá? Então, você curte esse tipo de vídeo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, tá? Esse vídeo aqui está em modo estreia, como vários outros aqui do canal, então ativando o sininho você tem a oportunidade de sempre estar participando aqui, interagindo. E para quem está assistindo esse vídeo como modo estreia, vou convidar para deixar os seus comentários aí, falar qual que vai ser o seu capitão para a rodada e votar nas enquetes que a gente vai fazer aí durante o vídeo, tá? E vamos lá, pessoal, sem mais enrolações, deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui, tá? E bom, a gente precisa atualizar o nosso time. Saiu a notícia aí de que o Lucas Moura não vai jogar esse primeiro jogo, né? Vai ser preservado aí para o jogo da Libertadores. A gente teve algumas outras notícias que foram saindo aí ao longo da semana. O Caleri também muito provavelmente não vai jogar, tá? E aí a gente vai precisar fazer nossas atualizações aí, tá? Então vamos lá. Antes de fazer a atualização aqui, como eu falo para vocês, a gente tem um passo a passo ali para poder escalar o nosso time bem, tá? Para não escalar de qualquer jeito. Então, primeiro passo é analisar os confrontos. Quais são os times favoritos e tudo mais, tá? Então a gente vai começar com isso daí. Depois vamos passar para as dicas aí por posição, né? Primeira coisa que é importante é a gente olhar assim, quais são os times que têm mais chance de segurar esse G, que tem mais chance de marcar gols, tá? A gente tem os confrontos aqui da rodada, tá? São Paulo Sport, Cruzeiro e Mirassol, tudo mais. Vocês podem ver aqui no GE, tá? É, E aí, eu recomendo dois sites, digamos assim, para a gente poder fazer essa análise de confronto, tá? Primeiro site que eu gosto bastante, quero passar para vocês, um site gratuito, é o Joga 10 News, tá? Por quê? Eles trazem no campinho as escalações do times aqui. Então, por exemplo, o Caleri está em dúvida no lugar do Lucas Moura, deve entrar o Ferreirinha, tá? Você pode olhar no campinho aqui a escalação de todos os times. E muitas vezes eles acertam mais do que o próprio Cartola e os prováveis, tá? Então, isso ajuda muito a gente a poder fazer a análise do confronto, tá? O outro site que eu vou passar, na verdade, é um material que eu trago sempre aqui na live, tá? Que é o mapa do SG, tá? E aqui a gente traz algumas informações. Por exemplo, a gente traz a probabilidade de SG que o time tem. Pô, Eduardo, de onde vem essa probabilidade? A gente tem um algoritmo próprio que a gente faz o cálculo aqui. Além disso, eu pego também casas de aposta que fazem uma análise também dos jogos, tudo isso gera uma média de qual time tem mais chance de pegar esse G, tá? Por exemplo, para essa primeira rodada, o time com mais chance de segurar esse G é o Cruzeiro, tá? Com 51%. Mas além dessa probabilidade de SG, acho que é interessante trazer alguns outros números para vocês. Então, o Cruzeiro, esse ano aí, nos estaduais, jogando em casa, tomou média de um gol por jogo, que é uma média não tão boa assim, tá? E ele só conquistou SG em 20% dos jogos, tá? Pô, Eduardo, então por que que o Cruzeiro seria um SG tão interessante para essa primeira rodada, tá? Primeiro, ele joga em casa, isso já é um fator que ajuda bastante, e ele vai enfrentar o Mirassol, tá? O Mirassol só marcou gols aqui, a média de gols marcados dele é de 0,86, menos de um gol por jogo, tá? Em quase 30% dos jogos ele acabou cedendo SG para o adversário. E também o Mirassol, quando jogou contra times da Série A e no Paulistão, ele acabou indo sempre muito mal, tá? Não tem nenhuma vitória ainda com os times da Série A. Então, Cruzeiro é um time bem interessante para a gente pensar no SG, tá? Outro time interessante para a gente pensar no SG é o do São Paulo, tá? Com 47%. Aliás, eu fiz uma enquete lá no nosso Instagram, né? Aliás, sigam também o nosso Instagram, @cartodados. E foi legal que o pessoal colocou como os melhores SGs aí para a rodada justamente Cruzeiro em São Paulo, tá? Então o pessoal tá fazendo uma análise bem precisa, porque realmente são os dois principais SGs aí, tá? O São Paulo tem um adversário um pouco mais difícil, tá? O Sport, vocês veem aqui pela média de gols marcados do Sport, 1,30
É um time que complica aí os adversários, é um time que tem um setor ofensivo um pouco mais qualificado, mas o São Paulo, como vocês podem ver aqui, pegou bem mais SGs do que o time do Cruzeiro. É um time que em casa se defende muito bem, tá? Tem um sistema defensivo bom ali com Arboleda, Rafael, Alan Franco, o Enzo Dias aí que tem feito um ótimo campeonato. Então, acho que o SG do São Paulo é bem interessante, tá? A gente tem outros também aí, enfim, eu deixei aqui fechado para os sócios, mas vou comentar aqui com vocês alguns outros SGs, tá? Por exemplo, um SG que não tá aqui na nossa tabela aparecendo, mas que eu acho legal, é o SG do Flamengo, tá, pessoal? O Flamengo tem um bom SG para rodada. Se a gente olhar aqui no. Deixa eu vir aqui no nosso dashboard, ó. É, desempenho dos times. O Flamengo tem um dos melhores desempenhos aí no ano, tá? 75% de aproveitamento. Se a gente pegar um retrospecto mais recente aqui, por exemplo, os últimos 10 jogos aí, o Flamengo não tem nenhuma derrota, tá? Nos últimos 10 jogos aí com o Felipe Luiz, tomou apenas 3 gols. Então é um adversário muito bom aí, é um SG muito potente. Só tem que tomar cuidado porque o confronto é muito difícil, tá? Se a gente pegar aqui, o Internacional é o único time que no ano inteiro é, não teve nenhuma derrota, tá? O Internacional veio muito bem. O Flamengo tem alguns desfalques, se a gente olhar aqui no campinho do Joga 10, ó. Vamos achar o Flamengo aqui, ó. O Flamengo vai estar sem o Arrascaeta. Tem uma dúvida se o Gerson vai ou não para o jogo, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas defensivamente é um time que está bem mais seguro ali, com as peças bem titulares ali, tá? Então acho que o SG do Flamengo é um SG interessante para a gente ficar de olho, tá? Outro SG que não aparece é o do Palmeiras, tá? O Botafogo é um time que jogando esse ano foi mal aí, não conseguiu bons resultados, mas o Palmeiras tem uma questão mental aí, o Palmeiras acabou perdendo a final do Paulista para o Corinthians, né? Então tem que ver como é que isso vai impactar o time do Palmeiras, mas acho que é um SG legal. E aí coloquei até aqui no nosso mapa da SG o Bragantino, tá? Também vejo com potencial de SG legal, tá? O time do Bragantino, um potencial de SG bom aí. Tomou 0,86 gols por jogo quando ele foi mandante esse ano, então é uma boa média. 43% de SG segurado. Pô, por que que tá só com 37%? Porque o Ceará tem feito um ótimo campeonato brasileiro, tá? Campeonato brasileiro, um ótimo campeonato estadual, média de 1,67 gols marcados. Claro que é um campeonato um pouco mais frágil, o campeonato cearense, a Copa do Nordeste, mas o Ceará vem bem, tá? Então a gente tem que tomar cuidado. Acho que o SG do Bragantino é legal, mas tomem cuidado aí, tá? Então, ó, para mim, top 5 de SG, como eu sempre costumo passar para vocês aqui: Cruzeiro, São Paulo, Flamengo, Palmeiras e Bragantino, tá? Tem outros que correm por fora? Pode ter ali um Juventude que é interessante, um Bahia pode ser interessante aí como SG para rodada, tá? São alguns times aí que eu acho interessante, tá? Pô, Eduardo, sobre os outros confrontos aí, por exemplo, um Fortaleza e Fluminense e tudo mais, Grêmio e Atlético Mineiro. Então, pessoal, aqui eu sempre trago uma coisa um pouco mais enxuta para vocês, com uma análise mais certeira, assim, para ajudar vocês mesmo a conseguir essa mitada. Mas amanhã na live, já adiantando para vocês, tá? A gente vai analisar todos esses confrontos aqui, um por um, tá? E a gente já fez isso em outros vídeos passados também, para poder ter um cenário ainda mais claro amanhã na nossa live, tá? Então, já anotem na agenda de vocês, sábado. Eu vou passar no Instagram o horário da nossa live lá, então, muito importante seguir a gente no Instagram para ter esse horário certinho. Eu não tenho certeza ainda, tá? Lembrando, pessoal, que amanhã, no fechamento de mercado, né? O mercado fecha às 18h29, a gente vai ter 5 jogos, então a gente vai ter 10 escalações, tá? É muito importante a gente ver como é que vai vir esse São Paulo mesmo, como é que vai vir a escalação do Cruzeiro, e tudo isso a gente vai ter antes do fechamento de mercado, tá? Então, muito importante ficar de olho lá no nosso Instagram para poder pegar o horário da nossa live, onde a gente vai fechar o time final, assim, se tiver alguma notícia de última hora, a gente faz a atualização lá, tá? Então é isso, tá? Primeira coisa, já passei para vocês os principais SGs, e antes de a gente começar a escalar o nosso time, só fazer essa análise aqui em relação aos times que têm menor probabilidade de SG, tá? Então, curiosamente, os dois times com menor probabilidade de SG são o Sport e o Mirassol, tá? O Mirassol, que tem média de gols sofridos de 2 gols sofridos, tá? Só segurou SG em 14% das oportunidades aí, tá? O Sport já foi um pouquinho melhor, mas, de novo, enfrentando o São Paulo, que é um time que em casa marca muitos gols. O Sport tem uma média boa aqui, mas, enfim, jogando um campeonato um pouco mais frágil ali, tá? Essa planilha vai estar no Instagram, tá? Bom, vamos lá. Passado já os principais SGs para a rodada e também olhado principalmente aqui os times que têm mais chance de tomar gol na rodada também,
Vamos agora começar a escalar e atualizar o nosso time aí para a rodada, tá? Então vamos lá, vamos vir aqui para o Cartola, né? Vamos colocar em substituir jogadores. Vamos vender todo o nosso time aqui e vamos escalar com vocês o nosso time para a rodada 1 do Cartola, tá? E eu vou começar sem enrolação, vou começar falando do ataque aí. Então, começando aqui pelo nosso ataque, tá? E aí, pessoal, trazendo uma novidade aqui para o canal, quero trazer um card aqui. Então, compartilhando aqui com vocês na tela, trazendo o nosso primeiro nome que eu acho interessante, que é o Gabigol do Cruzeiro, tá? Então, assim, como vocês viram ali, o Mirassol é o time que tem maior probabilidade de tomar gols na rodada, né? O time com menor probabilidade de segurar esse giro. Então, é importante a gente pensar em peças do Cruzeiro. E aí, se a gente olhar os números do Gabigol aí na temporada, o Gabigol fez 7 jogos, marcou 5 gols, que é uma média boa de gols aí. Ah, mas foi muito de pênalti. Faz parte. Ser cobrador de pênalti é um dado importante para o Cartola, tá? Porque é um potencial de mitada que o jogador acaba tendo, tá? Além disso, o Gabigol teve 20 finalizações aí no ano, tá? Que é um número muito bom, tá? Isso gera para o Gabigol uma média de 8,60, uma excelente média, dado o preço dele ali, e uma média básica de 3,1, tá? Essa média básica foi muito das finalizações que o Gabigol tem tido, tá? Então, assim, é um jogador que, considerando o fato de que o Mirassol tem uma probabilidade de tomar gols muito alta, o Gabigol é um dos artilheiros do Cruzeiro no ano, tem o pênalti e tem uma média básica até bacana aí com as finalizações, para mim, o Gabigol é unânime para a rodada. Então, vamos voltar aqui para o nosso campinho e escalar direto o nosso amigo Gabigol aqui do Cruzeiro, tá? E aí, será que ele é o melhor capitão? Essa dúvida eu vou deixar mais para o final ali do vídeo, tá? Pô, Eduardo, tudo bem. E agora, quais são os outros nomes aí de atacantes que você recomenda, tá? Bom, vindo aqui para o nosso dashboard, pessoal, a gente pode filtrar aqui, tá, os atacantes, por exemplo, e a gente vai ver alguns nomes interessantes de boa média, por exemplo, Hulk, o Guilherme, o Rony do Galo. O Hulk é muito caro, né? Então, tomar cuidado com isso. Luciano Rodrigues e tudo mais, né? Nomes interessantes. Eu acho sempre importante filtrar aqui a média básica, tá? Por exemplo, um atacante com uma das melhores médias básicas aí no campeonato é o Estevão, tá? E aí, quem é sócio tem a oportunidade de conferir todos os jogadores aqui que têm a melhor média básica aí do campeonato, tá? Outra coisa que eu acho interessante aqui filtrar é a questão do ataque, tá? Então, por exemplo, se a gente vê os atacantes aqui com mais gols marcados, a gente vê o Cano, o Guilherme, o Hulk, são nomes interessantes. E aí também aqui, um material que eu acho que é legal, é ver os atacantes que têm mais finalizações defendidas, tá? Isso é muito importante para a gente olhar no retrospecto final quem que a gente escala no nosso time, tá? E aí quero trazer para vocês uma outra planilha bacana aqui, que o nosso amigo Ebert fez, e eu dei uma complementada, tá? Deixa eu vir aqui para atacantes. Então, essa é mais uma planilha que a gente envia para os sócios, tá? Mas eu deixei alguns materiais em aberto aqui para ajudar vocês, tá? Então, vamos lá. Por exemplo, o Gabigol, a gente tem essa tabela aqui, 47% de chance de SG, tem a média dele aqui, a média básica que a gente já mostrou aí, tá? Preço dele aqui também. E daí uma análise legal que eu acho que é muito importante a gente fazer é essa análise aqui do final, tá? Que é a média do jogador em relação ao preço dele. Isso ajuda muito para a valorização, que é um critério importantíssimo para esse começo de campeonato, tá? Então, eu acho que nessa rodada é importante a gente ter uma pecinha do Bahia, tá? O Corinthians foi campeão paulista, num jogo cansativo ali, de muita briga, né? Então, tem Sul-Americano também no meio de semana, é possível que entre com alguns desfalques, mas mesmo que não entrar com nenhum desfalque, o Bahia é um dos times que mais marcou gols aí no ano, tá? O Bahia tem um ataque muito produtivo, a gente sabe que o Corinthians em casa vai muito bem, fora ele não costuma ir tão bem assim, tá? E aí, quem que vale mais a pena? Eu sei que é uma dúvida grande dos cartoleiros. Eric Puga ou Luciano Rodrigues, tá? E aí, claro, se a gente olhar a média aqui, o Luciano Rodrigues tem uma média maior do que a do Eric Puga, tá? 10,23. O Eric Puga tem 7,51. Mas se a gente comparar essa média em relação ao preço, a gente vê que o Pulga ganha aqui do Luciano Rodrigues, tá? E aí a gente vê, por exemplo, vamos supor que o Pulga faça um gol e faça 8 pontos, e o Luciano Rodrigues faça a média dele, 10 pontos aqui. O Pulga valoriza mais do que o Luciano Rodrigues, tá? Por causa do preço. Como eu falei para vocês, é muito importante nesse começo de temporada a gente ficar de olho em jogadores com bom preço, tá? Então, pensando na valorização, eu acho que um nome bem interessante para a gente escalar no nosso time aqui, tá? É o Eric Puga do Bahia, tá?
Luciano Rodrigues é um nome bom? Nome excelente, pessoal. Também acho que é um nome bastante viável para vocês escalarem. Mas nessa comparação, eu vou escalar o Eric Pulga, tá? E aí eu acho que a gente tem três nomes para a gente poder fechar o nosso ataque, que são, que eu fico em dúvida. O Estevão, do Palmeiras, tá? É um nome excelente, é uma média básica excelente, como eu falei para vocês. É uma das principais média básica aí do campeonato, tá? A gente tem o Luiz Araújo, que também é um jogador de muita média básica, acho que é um nome interessante. E o Luciano do São Paulo, tá? São três nomes excelentes aí para a rodada, tá? Três nomes muito bons mesmo. Tem outros nomes? Por exemplo, a gente teria aqui mais baratinho um Guilherme, um Ademir, um Isidro Pita. Todos são nomes interessantes, tá? Aí eu vou usar dois critérios. Um é o critério mental. O Estevão acabou de ser eliminado ali, né? De o Palmeiras perder a final. Então, isso acho que pode afetar um pouco o lado psicológico dele ali. Mas também aí vai ser uma coisa que vai ficar para os sócios ali e tal. Essa questão da comparação do preço com a média do jogador e tudo mais. Eu vou escalar aqui no nosso time o Luiz Araújo do Flamengo, tá? É um nome que chamou bastante atenção, tá? Um nome de muita média básica, cobra bola parada. E o Flamengo, como eu falei para vocês, nesses últimos 10 jogos não tem nenhuma derrota, tá? Jogando em casa com alguns desfalques, eu acho que o Luiz Araújo pode assumir esse protagonismo, tá? E assim a gente fecha o nosso ataque. E aí, pessoal, é muito importante a gente pensar no reserva de luxo, tá? E lá no final eu vou escalar um nome de reserva de luxo que tem muito potencial aí para vocês, tá? Mas por enquanto nosso ataque tá assim, pô, Eduardo, e o Luciano não vale a pena? Vale, tá, pessoal? Mas, enfim, tem uma análise que eu acho que pezinha um pouco mais aqui a mão no Luiz Araújo, tá? Mas enfim, Luciano também seria um nome excelente aí para rodada, tá? Vamos passar para o meio de campo? Ainda não, tá? Vou passar primeiro para a defesa, que acho que o meio de campo é uma posição que tá bem difícil, tá? Então, vocês viram que eu fiz essa comparação ali do Eric Pulga e do Luciano Rodrigues? Acho que ela vai ajudar bastante a gente a poder escalar o nosso meio de campo, tá? Então, eu vou deixar isso mais para o final do vídeo para a gente poder escalar com calma o nosso meio de campo. Vou passar aqui para o nosso sistema defensivo, tá? Mas antes de passar para o nosso sistema defensivo, quero falar para vocês do nosso plano de sócios aí, tá? Especialistas em dados, tá? O estudo vence a sorte, tá? Então a gente lançou um plano de sócios esse ano em parceria com o Herbert, tá? Do canal Especialista aí. O Herbert que nos últimos 3 anos, se eu não me engano, ele foi top 1000 nacional, um cara que tem traz um conteúdo também muito bom. E, por exemplo, você sendo sócio, você tem acesso ali àquela planilha que eu mostrei para vocês, com comparação de todos os jogadores, por exemplo, naquela planilha ali, ó, deixa eu mostrar de novo, tinha o Luciano, tinha o Ademir, André Silva, Plata, Caleri, Isidro Pita, Ferreirinha, tá? Ajuda muito a gente escalar, então tem um conteúdo de dados muito bom, planilhado aí para vocês. A gente tem também análise em Power BI, como eu mostrei ali. Alguns conteúdos estão fechados para os sócios, a gente tem tudo isso aberto ali para eles, tá? Tem probabilidade de gols e SG, tá? Como eu mostrei para vocês. O Gabigol tem uma probabilidade de gol muito alta para a rodada. A gente tem para vários atacantes e vários meias. Tem os times com mais probabilidade de SG, como eu mostrei ali. Alguns estavam fechados, você também tem acesso. Tem grupo exclusivo, tem e-book de tiro curto aí, também muito top para quem joga tiro curto, tá? E tem time para Liga Clássica, tá? Como eu falei para vocês, o Herbert foi top 1000, ele manda o time dele lá no grupo. Eu também mando o meu time aí lá no grupo, meu time pessoal, tá? Esse é o time que eu escalo aqui no canal, que é o Cartodados Oficial, mas a gente tem também um time que a gente joga nossas ligas aí, que eu mando também pro pessoal lá. Então, vale muito a pena você virar sócio, tá? Se você quer fazer parte desse plano de especialista em dados, ter o melhor acesso de material de dados para vocês, só você ir no primeiro link aqui da descrição e dos comentários e virar sócio, tá? Você já vai ter acesso hoje mesmo ao nosso grupo exclusivo lá no Telegram, tá? E lá no grupo a gente fez uma live exclusiva com sócio falando da rodada 1, escalando nossa base ali, tá? Se você entrar agora, você já tem acesso aos conteúdos que a gente enviou aí ao longo da semana, tá? Então, não perca tempo, vire sócio, precinho bem camarada aí para o conteúdo que a gente oferece, assim, eu até falei com o Herbert, pô, Herbert, tá meio barato esse plano agora, né? Ele falou, mas acho que para a gente começar esse plano nesse ano com esse foco bem forte em dados, a gente já tinha no passado separado, juntando aí, acho que tá um preço bacana pro pessoal, tá? Então, plano especialista em dados, garanto que vai te ajudar demais aí, tá? Então vamos voltar aqui para a posição de goleiro, pessoal. Então a gente vai montar a defesa, depois a gente passa para o meio de campo, tá? E aí, quero trazer aqui, ó, arte na tela, para trazer o Gustavo, tá? Então, quem acompanha o canal aqui sabe que a gente fala ser diferente dos iguais, tá? Então, eu sei que
todo mundo aí vai escalar o Everton do Palmeiras, mas eu quero trazer para vocês aí o Gustavo do Juventude, tá? E aí, quais são os dados interessantes do Gustavo aí nesse começo de campeonato? O Gustavo teve 10 jogos aí no campeonato estadual, né? Conseguiu 26 defesas, média de 2,6. Isso coloca o Gustavo como a sexta melhor média de goleiros em defesas, tá? Excelente. Lá no nosso Power BI, para quem é sócio, tem acesso também a todos os goleiros ali com melhor média de defesas, tá? Então, o Gustavo teve esse boa média aí. Além disso, ele pegou 4 SGs, que é um número legal, mas o que mais me agrada em relação ao Gustavo é o preço dele, tá? O Gustavo custa apenas 4 cartoletinhas e precisa de 2,16 para começar a valorizar, tá? Então, vamos supor que o Gustavo tome gol aí. Pô, Eduardo, não confio muito nesse SG, o Juventude vai enfrentar o Vitória. Lembrando que o Juventude ganhou todos os jogos que ele fez como mandante esse ano, tá? Mas vamos supor que ele perca o SG. Mesmo assim, se ele só fizer as defesas que ele costuma fazer, ele 3 defesas, ele já valoriza, tá? E como falei para vocês, o Everton não pode estar impactado ali pela essa questão de perder a final, né? Então, por isso, estou trazendo para vocês aí o Gustavo, que é um goleiro excelente, tá? Ano passado, ele foi o goleiro que mais pegou pênalti, tá? Quando ele jogava pelo Criciúma. Pô, Eduardo, ontem, quando eu vi, então voltando aqui para a tela, o Gustavo tava como nulo, tá? Ele tava dizendo que ele não ia para o jogo, que ia ser o Marcão do Juventude, tá? Então, pessoal, tem uma dúvida realmente ainda, tá? Mas, como eu falei para vocês, a gente vai ter a escalação final do Juventude, mas é bem simples, tá? A gente escala o Gustavo aqui no nosso time, nome excelente aí para essa primeira rodada. E aí no gol aqui, na reserva, vamos tirar os prováveis, a gente coloca aqui, ó, custando 2 cartoletinhas, o Marcão, tá? Então, se por acaso o Gustavo não for para o jogo, entra o Marcão, que também é um excelente goleiro aí. Pô, e outros goleiros? Como eu falei, tem o Everton para vocês, acho que é um nome muito bom para essa primeira rodada, tá? A gente teria também um outro goleiro interessante, o Brazão aqui do Santos, acho que seria uma oportunidade legal. A gente teria também o Cássio do Cruzeiro, acho que é um nome interessante. Marcos Felipe do Bahia seria para a gente fechar o nosso top 5 de goleiros aí, tá? Lá na nossa planilha ali, a gente fez uma comparação dessa média de preço e eu acabei escolhendo o Gustavo, tá? Enfim, pesando também critérios emocionais, mentais e tudo mais, tá? Estamos escalados com o Gustavo por enquanto. Vamos lá para a posição de laterais aqui, pessoal. E aí eu vou mostrar para vocês uma comparação muito braba que a gente fez aqui, tá? Muito braba mesmo, considerando essa questão de comparação do preço com o jogador. E o primeiro nome, arte na tela, o Wesley do Flamengo. Enlouqueceu. O Wesley custando 11 cartoletas. Como é que pode escalar o Wesley? Tá muito caro. Realmente, pessoal, o Wesley tem um preço salgadinho aí, custando 11 cartoletas, né? Precisa para valorizar uma pontuaçãozinha legal aí, o Wesley, né? Precisa de 5,94 aí para começar a valorizar. Mas aí a gente vai para os números do Wesley. O Cafu de capacete está voando baixo. É verdade que pipocou contra a Argentina, jogou bem mal, mas todo mundo jogou mal contra a Argentina, né? Mas assim, números do Wesley no ano. Média de mais de 2 desarmes por jogo, aí 19 desarmes, tá? Média de mais de 9 pontos. É o lateral com melhor média aí no ano, tá? Excelente. E uma média básica também muito boa, tá? 4,29 aí de média básica, tá? Pro Wesley. Então, é um lateral que me agrada muito, tá? Muito mesmo. Muito ofensivo. O Flamengo tem um potencial de SG. E mesmo que ele perca o SG, ele deve entregar pra gente uma excelente pontuação, tá? E aí, voltando aqui pra nossa tela, então a gente já vai escalar o Wesley. E eu tenho certeza que vocês vão me perguntar: pô, Eduardo, e o Enzo Dias? E o Juninho Capixaba? Vamos lá, pessoal. Então, deixa eu compartilhar com vocês essa planilha aqui, ó. Laterais. E aí a gente está comparando aqui, ó, 3 nomes: Capixaba, Wesley e Enzo Dias, tá? E aí a gente fez a comparação aqui da média do jogador em relação ao preço, tá? O cara com essa melhor relação de média barra preço é o Juninho Capixaba, tá? Então eu acho que o Juninho Capixaba realmente, sendo bom e barato, vocês viram ali que o time do Bragantino tem um potencial de SG legal ali de 37%, é um nome excelente, tá? E eu vi muita gente mesmo escalando o Enzo Dias, tá? E eu acho que é um lateral excelente aí para rodada, acho que é um nome muito bom mesmo, tá? Mas a gente preza por ser diferente dos iguais aí e trazer números diferentes para vocês, tá? E aí, nessa comparação, realmente, o Wesley custa 9,07, custa 11 cartoletas, o Enzo Dias 7. Mas a média do Wesley é 9,07 e a média do Enzo Dias é 5,61, tá? E aí, pessoal, na comparação aqui, o Wesley fica na frente, tá? Isso reflete no seguinte: vamos supor que o Wesley faça a média dele, 9,07.
ele vai valorizar 1,13 de cartoletas, tá? Vamos supor que o Enzo Dias faça a média dele, 5,61. O Enzo Dias valoriza 0,70, tá? E aí o Wesley valoriza mais que o Enzo Dias se os dois fizerem a média deles, tá? E aí se a gente comparar a média básica, aí eu nem falo para vocês, tá? Média básica do Wesley 4,29, a média do Enzo Dias aqui tá fechada para os sócios, mas assim, garanto que é menor do que a do Wesley, tá? O Wesley tem uma das melhores médias básicas. Então, como eu sempre falo, muitas vezes o pessoal fica preocupado só em escalar jogador barato. É muito importante, como falei para vocês ali no ataque. Tô prezando por jogadores baratos, sim, mas é muito importante a gente olhar também o potencial de pontuação do jogador. Como é que o jogador valoriza? Fazendo mais ponto do que ele precisa para valorizar, tá? E o Wesley tem muito potencial de fazer isso. Mesmo que ele não pegue o SG, ele pode entregar ali 4, 5 pontos só de média básica, um lateral ofensivo também. Então, vou escalar o Wesley no meu time e a gente vai ficar escalado assim, com o Wesley e o nosso querido Juninho Capixaba, tá? E a gente assim está escalado nas nossas laterais aí, tá, pessoal? Bom, antes de a gente passar aqui para nossa zaga, quero só lembrar vocês aí, como eu falei para vocês, a gente gosta de trazer um conteúdo diferente, com muita análise de dados. Pedir vocês, pessoal, se inscrevam aqui no canal, tá? A gente tá com os vídeos bombando aí, 2.000, 3.000 visualizações, 4.000 visualizações aí. A gente tá com a meta esse ano de chegar a 10.000 inscritos, tá? E quem puder ajudar a gente nessa meta aí, no ano passado, a gente saiu de 2.000 com a meta de chegar a 5, que a gente conseguiu. Esse ano a gente vai conseguir de novo com a ajuda de vocês. Se inscrevam aí no canal, deixa o like também, é muito importante, tá? O like ajuda muito o YouTube a recomendar o vídeo para mais pessoas. Então, dá essa moral pra gente, ó. Se a gente bater uma meta de likes aí de 500 likes nesse vídeo, pessoal, amanhã na live eu deixo a probabilidade de participar de gol do Estevão em aberto também para vocês, tá? Tá fechado ali para os sócios, mas se vocês baterem essa meta de likes, a gente mostra ali mais conteúdos ali que tá fechado para os sócios, tá? Então, dá essa moral pra gente, 500 likes aí, se inscrevam no canal, tá? E também, pessoal, pedir para vocês aí, ó, seguirem o canal do Cartola Tático, tá? Eu falei para vocês da análise aqui do Bahia, tá? Ele falou ali do Eric Pulga e foi um nome que eu trouxe aí para vocês. É um canal muito bom mesmo, tem análise tática e acho que nossos canais se complementam ali, tá? E o cara tá voando, tá? Pra vocês verem aí, o cara postou 9 vídeos, já passou de 1.000 inscritos, canal muito fera mesmo. Então, dessa moral pro nosso amigo Sandrão, se inscrevam lá no canal Cartola Tático, tá, pessoal? Também Instagram aqui, né? Nosso Instagram aqui, Cartodados, canal, o Instagram do Ebert também. Sigam lá, como eu falei para vocês, o Linktree nosso ali vai estar com esse dashboard, com algumas planilhas interessantes, tem liga gratuita também para os sócios, para os inscritos ali, liga para os sócios também, tá? Então sigam a gente lá. Bom, feito nosso merchanzinho aqui, vamos voltar para a gente poder escalar nossa zaga, nosso meio, nosso técnico, capitão, reserva de luxo e fechar esse time, tá? Então na zaga, arte na tela, e o nosso primeiro escalado vai ser Robert Arbolenda, tá? O Arboleda do São Paulo. Então, como a gente não trouxe o Enzo Dias aí no nosso time, tá? Eu acho que é importante ter o SG do São Paulo, como a gente falou aí. Cruzeiro e São Paulo tem os melhores SGs aí para essa primeira rodada, tá? Então a gente está trazendo um Arboleda aí para vocês, tá? É um zagueiro que tem uma média básica interessante ali, tá? O Arboleda tem uma média básica de 1,87. É o quinto melhor zagueiro em média, tá? É uma média muito boa mesmo. Ele é um zagueiro que tem 10 desarmes, nem é tanta coisa assim, mas desde o ano passado que eu falo isso. O Arboleda é um zagueiro muito limpo, ele comete pouquíssimas faltas, tá? Então combina um potencial de SG, uma média de 4,20, uma média básica, o quinto melhor entre os zagueiros, e custando apenas 8 cartoletinhas para cercar esse SG do São Paulo, tá? Então, Arboleda, nome excelente aí para essa primeira rodada, tá escalado no nosso time aqui, tá? Então, voltando, Arboleda, primeira peça escalada. E essa segunda vaga da zaga, pessoal, acho que a gente tem bons nomes, tá? Por exemplo, a gente tem aqui como nome interessante para vocês o Léo Ortiz, do Flamengo, foi eleito zagueiro bom e barato. Mais baratinho ainda, a gente tem o Canu, do Bahia, o Mikael, do Palmeiras, o Abner, do Juventude, e a gente tem, ele não está provável aqui, mas está provável no Joga 10 News, vamos mostrar para vocês aqui, que é o Vidalba do Cruzeiro, tá? É um zagueiro que vai jogar como lateral, então é um zagueiro coringa, tá? Laterais têm bem mais potencial de desarmar do que zagueiros, tá? E o Vidalba deve jogar como lateral. Lembra, a gente vai ter a escalação certa do Cruzeiro, tá? Então, pessoal, eu vou escalar para vocês aqui o Vidalba, tá? Cadê? Deixa eu tirar dos prováveis aqui, né? Vamos filtrar, tirar dos prováveis. Como eu falei para vocês, o Joga 10 muitas vezes acerta mais do que o Cartola, tá? Então vamos escalar o Vidalba aqui no nosso time, tá?
custando apenas 3 cartoletinhas, bom potencial de valorização, do melhor SG em termos estatísticos para a rodada. Então é muito importante, tá? Fica uma zaga bem variada, com bastante potencial de valorização e de pontuação, tá? E até aqui na nossa planilha, se vocês verem de zagueiro aqui, é que alguns estão fechados, mas assim, comparando Léo Ortiz e Vidalba, a média básica dos dois é bem parecida ali, tá? Então, não acho que o Léo Ortiz seja tão unanimidade, até porque a gente já tá com Wesley e, como eu falei, o Flamengo tem um jogo difícil contra o Internacional, tá? Mas, claro, quem quisesse fazer uma variação de colocar, por exemplo, aqui na lateral o Enzo Dias e aqui na zaga colocar o Léo Ortiz, ou fazer algumas outras variações assim, seria excelente aí para essa primeira rodada, tá? Nosso técnico, pessoal, como eu falei para vocês, para mim, a gente tem dois times principalmente favoritos, tá? A gente tem aqui, por exemplo, o São Paulo e o Cruzeiro. São os times com maior probabilidade de SG, 51 e 47, e são os times com mais probabilidade de marcar gols também, tá? Então, para mim, são os dois times favoritos aí para a rodada, tá? Qualquer um dos dois que você escalar, tanto o Leonardo Jardim como o Luiz Beldia, seriam excelentes pedidas aí para a rodada, tá? O preço deles está bem parecido, 8, 7 aqui. Eu vou escalar o Leonardo Jardim do Cruzeiro, tá? Porque o Luiz Beldia tá com alguns desfalques aí, por exemplo, Lucas Moura, Caleri, que são peças importantes aí de São Paulo, tá? Acho que o São Paulo tem um confronto um pouco mais difícil, né? Eu vejo o Sport como um time mais qualificado do que o Mirassol, então vou escalar o Leonardo Jardim aqui como técnico do nosso time, tá? Mas Zubeldia seria uma excelente pedida e para mim fecha a conta aí nesses dois, tá? Seriam os melhores nomes aí para rodada, tá? E aí, pessoal, a gente chega na posição mais difícil aí do Cartola nessa primeira rodada, que é o meio de campo, tá? Até na última rodada, né, quando a gente fez o primeiro de esboço, a gente escalou o Lucas Moura, era uma peça excelente aí para essa primeira rodada, era o nosso capitão até, eu acho que eu tô com uma dúvida grande, eu vou comentar um pouco com vocês ali qual o melhor capitão para a rodada, na minha opinião, olhando os números, mas infelizmente a gente não vai ter o Lucas Moura que não vai jogar, tá? E aí, o primeiro nome que eu quero trazer para vocês, quem diria, tá? Arte na tela, John do Bragantino, tá, pessoal? O cara que eu já critiquei muito quando jogava no Palmeiras, tá? Acho que ele não tinha um bom desempenho, mas no Bragantino ele cresceu bastante. Nessa temporada tem 3 gols e 2 assistências. É uma das principais peças de participação de gol do Bragantino. É o jogador que tem mais participação em gol do Bragantino, tá? O John. Além disso, ele tem 19 passes decisivos, tá? Que é aquele passe que quase vira assistência. É o jogador que tem mais passe decisivo aí do Bragantino. Tem cobrado as bolas paradas. Nesse retrospecto mais recente, cresceu muito de produtividade. Custa apenas 7 cartoletas com uma média de 5,32, tá? Então, no quesito preço versus cartoletas, o John é um nome excelente para rodada, tá? Então, voltando aqui para o nosso campinho, vamos escalar aqui o John com vocês, tá? E aí, vou vir aqui para o nosso dashboard, vamos filtrar aqui os meias, tá, pessoal? E vamos filtrar aqui em dados gerais dos jogadores, meias, e vamos filtrar os meias com melhor média, tá? Então, por exemplo, a gente tem o Alan Patrick, mas é muito caro. A gente tem o Neymar, 9,40, mas também é bastante caro. Olho no Maurício do Palmeiras, tá? Ele pode ser que volte para esse jogo, ele tá recuperado de lesão. Foi uma das principais peças do Palmeiras no começo de ano, tem uma média muito boa, custando 14 cartoletas aí, o Maurício do Palmeiras, tá? A gente tem John Arias, Veiga, mas são jogadores muito caros, tá? Um jogador baratinho que me chama a atenção, aliás, dois aqui, são Jean Carlos e Richard Rios do Palmeiras, tá? São dois nomes que me chamam bastante atenção nessa escalação aqui, tá? O Jean Carlos, se a gente voltar aqui, média de 6,36. Vamos ver quantas cartoletas custa o Jean Carlos? Apenas 6 cartoletinhas, tá? Então, o Jean Carlos vai ser mais um nome que eu vou escalar no meu time aqui, tá? Bem baratinho, o preço, a média dele é maior do que o preço, tá? Então tem um bom potencial de valorização. Jogando em casa ali contra o Vitória tem tomado alguns gols recentes nos últimos jogos aí. Acho que é um nome interessantíssimo para rodada, tá, pessoal? E para fechar esse meio de campo, como eu falei para vocês, a gente mostrou ali o Richard Rios, tá? E eu preparei para vocês nessa planilha. A gente tem vários nomes fechados aqui para sócio, né? Por exemplo, Gerson, Maurício, Baralha, Jean Lucas, são nomes excelentes para rodada, tá? Mas eu quis fazer uma comparação entre dois nomes que me comentaram bastante, que foi o Oscar e o Richard Rios, tá? O Oscar tem uma probabilidade de participar de gol bem maior do que a do Richard Rios. Aliás, o Oscar, pessoal, tem uma das melhores probabilidades de participar de gol do campeonato, tá? 41%. Já o Richard Rios, 6,18 de média contra 5,32 do Oscar. 4,95 de média contra 2,32.
custa 10 contra 20 cartoletas. Então, quando a gente olha aqui, ó, o potencial de valorização do Richard Hills comparado com o do Oscar, 55% contra 19%, a gente vê que o Richard Hills dá um baile mesmo no Oscar, tá? É um jogador muito bom. Então, quem está pensando exclusivamente em valorização, o Richard Hills seria uma peça excelente aqui para essa rodada, tá? Mas, como vocês podem ver aqui no nosso ataque, a gente não tem nenhuma pecinha do São Paulo, tá? A gente está com uma peça do Cruzeiro já, está com uma peça do Bahia, uma peça do Flamengo, do Juventude, do Bragantino. A gente não tem nenhuma peça do São Paulo, tá? E o Oscar, como vocês podem ver aqui, 41% de probabilidade de participar de gol, tá? Então, assim, como eu economizei bastante aqui no Eric Pulga, no Gabigol, no Luiz Araújo, Jean Carlos, John, Vidalba, Arboleda, vocês veem assim, a gente tem vários jogadores baratinhos. Eu vou me dar o luxo de, nessa rodada aqui, trazer o Oscar para o nosso time. Eduardo, é certeza que você vai escalar o Oscar no seu time? Pessoal, ainda estou um pouco em dúvida, tá? O Oscar, ele tem muitos números bons, ele já tem 2 gols, 4 assistências, é o meia que mais deu passe decisivo, então além dos gols e assistências, ele tem chegado muito perto de dar assistência. Sem o Lucas, ele vai assumir esse protagonismo nesse meio de campo do São Paulo, tá? Então, assim, é, eu não sei, eu tô com um pouco de medo que ele é bem caro mesmo, tá? Eu acho que se você fosse ser um pouco mais prudente, acho que o Richard Hill seria uma peça mais interessante aí pra rodada, tá? Mas, por enquanto, eu quero fazer essa ousadia aí de trazer o Oscar aqui no nosso time, tá? E aí vamos escalar o nosso banco de reservas e o nosso capitão, tá? Então, banco de reservas, vamos lá? Então, para lateral aqui, quem que a gente tem de interessante? Vamos ver. A gente tem o Andrés Hurtado do Bragantino, que é um cara que teve um potencial legal. Jamerson, pessoal. Jamerson. Vou escalar o Jamerson aqui. Pô, mas escalou o cara do Juventude. O Jamerson também é um cara de muita média básica, tá? Acho que é um nome interessante aqui na nossa lateral. Zagueiro reserva, a gente pode trazer o Abner do Juventude. É um cara de muita média básica também. Meio de campo reserva, vocês viram aí na nossa planilha, tava o Baralhas e o Jean Lucas, tá? Vocês podem fazer a comparação entre os dois, qual que é melhor. Aqui no nosso time eu vou escalar o Jean Lucas, tá? E o nosso atacante, pessoal, a gente tem alguns nomes que eu acho que são interessantes, tá? Os dois principais são para mim o Ademir e o Guilherme, tá? Do Santos, tá? Na comparação entre os dois, se a gente olhar aqui, ó, média, vamos filtrar os atacantes. O Guilherme tem a segunda melhor média entre todos os atacantes aí nesse pré-temporada, tá? Então eu vou escalar o Guilherme como reserva de luxo aqui no nosso time, tá? Vou escalar ele como reserva, já dei spoiler que ele vai ser o nosso reserva de luxo, tá? Mas antes de a gente poder fechar o nosso time com o nosso capitão e o nosso reserva de luxo, só reforçar todos os nossos pedidos que a gente fez aí ao longo do vídeo, tá? Então, primeira coisa, amanhã, live aqui no canal, então já ativem o sininho para poder participar da nossa live, tá? Outra coisa importante, se inscrever aqui no nosso canal do YouTube e do Instagram, tá? Cartodados e os dois, e também se inscrever no canal lá do Ebert, canal especialista, tá? E finalmente, um aviso muito importante a gente poder escalar o nosso capitão, o nosso banco de reservas, nosso plano de sócio, pessoal. Vocês viram que no material gratuito a gente já tem bastante coisa interessante. Mas, cara, eu garanto para vocês que no material pago é uma coisa absurda, assim. A gente fez uma análise muito fora da curva. Por isso que o Ebert consegue sempre ser top 1000, por isso que a gente está sempre ganhando nossas ligas aí, tá? Então, primeiro link aqui na descrição, primeiro link fixado nos comentários, venha ser sócio aí do Especialistas em Dados, porque o estudo vai vencer a sorte esse ano, tá? Mas é isso, pessoal. Bom, reserva de luxo, como eu falei para vocês, dando um spoiler aqui, Guilherme dos Santos, tá? É um cara que tem muito potencial. O Vasco tem tomado muitos gols ao longo do ano. E, aliás, uma estratégia legal, pessoal, para quem quiser gastar um pouquinho mais de cartoleta, seria colocar aqui no lugar do Eric Pulga o Luciano Rodrigues, e aí você poderia colocar no banco de reservas aqui o Eric Pulga, tá? É uma dúvida que eu tô ainda para poder, a gente poder fechar o nosso time. Amanhã na live a gente pode ver isso com mais calma aí, se a gente fecha desse jeito ou não, tá? Por enquanto a gente tá assim, mas pode ser que amanhã na live a gente tenha uma mudançazinha ou outra, tá? Capitão, pessoal, como eu falei para vocês, o Lucas seria uma opção legal, infelizmente não dá. O Oscar é uma opção legal? O Oscar é uma opção muito boa, tá? Mas eu já pensei aqui uma estratégia legal para esse ano, que é o nosso capitão tem que ser a posição que a gente vai escalar nossa reserva de luxo. Por quê? Vamos supor que o nosso capitão dá uma zicada, por exemplo, o Gabigol. A gente sabe que às vezes ele toma um amarelinho, coisa ou outra. Vamos supor que ele dá uma zicada. O Guilherme poderia entrar no lugar dele e suprir. Vamos supor que o Luiz Araújo tem uma minutagem um pouco mais baixa.
Guilherme poderia entrar e suprir o Eric Pulga. Vamos supor que quem faz o gol é o Luciano Rodrigues ou o Ademir. O Guilherme poderia suprir essa carência, tá? Então, eu acho que é importante a gente ter um capitão ali no ataque. E aí, para mim, estatisticamente, o melhor capitão é o Gabigol, tá? Vocês vão ter uma probabilidade de participar de gol muito, muito alta, tá? O Gabigol. É um cara que vai enfrentar o time que tem mais chance de tomar gol na rodada, tem uma boa média, cobra pênalti. Então, Gabigol está escalado como capitão para a rodada aqui, ó. Faço o muque imediatamente aí. Gabigol escalado, tá, pessoal? Então, esse é o nosso time. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, tá? Não esquece de se inscrever no canal, de deixar o like. E é isso. Até a próxima. Falou!